Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o nosso módulo 6, é o nosso último módulo do curso. A gente tem como texto base, nesse módulo, o texto Ideologia de Gênero, Notas para a Genealogia de um Pânico Moral Contemporâneo. Foi um texto que foi escrito pelo Richard Miscout e o Maxiliano Campana. Aí no texto, inclusive, vem dando as referências, vai lembrar o Maxiliano Campana, ele ele fez pós-graduação em Direito pela Universidade Nacional de Córdoba, é doutor em Direito e Ciências Sociais pela mesma Universidade de Córdoba, e o Richard Miscout, ele é brasileiro, ele é professor da Universidade Federal de São Carlos, e é um dos grandes nomes do campo de estudos de gênero e sexualidade no Brasil, dentro do que ficou conhecido como estudos queer ou estudos transviados. Certo? É um dos caras, vocês botarem aí no YouTube, no Cielo, nas plataformas, vocês vão encontrar muita coisa dele. E, inclusive, eu coloquei no módulo um vídeo com entrevista dele, falando um pouquinho sobre o que é a teoria queer, os estudos queer, quando eles surgiram, o que eles propõem, qual a relação deles com os movimentos sociais, com as questões de gênero no Brasil e assim sucessivamente. Boa tarde, Maxwell. Boa tarde, Rebeca. A gente está começando agora, nesse momento, certo? Então, baseado nesse texto que se propõe, como o próprio título, a fazer uma genealogia do termo ideologia de gênero, que é algo que a gente tem escutado com muita recorrência, tanto no campo político, como no campo dos movimentos conservadores, não só no Brasil, mas na América Latina e na Europa, principalmente. Certo? Terminou se tornando em um termo com alto poder e alto potencial de mobilizar a coletividade em torno de movimentos de caráter conservador, movimentos supremacistas, heteronormativos, e assim sucessivamente. E aí, quando eu lembro que não sei se vocês, a galera que é de Campina Grande, lembra que aqui em Campina, um vereador, o Pimentel Filho, ele tentou aprovar um projeto de lei que proibisse as discussões do que ele chamava de ideologia de gênero nas escolas municipais. Né? Não foi sancionado pelo prefeito, apesar de ter sido aprovado pela Câmara de Vereadores praticamente por unanimidade, porque o único voto que podia ser contra se ausentou no dia. E quando ocorreu essa votação desse projeto, eu não sei se vocês se recordam, mas muita gente da ala progressista, crítico, dizia, ideologia de gênero não existe. Ideologia de gênero é um termo criado pelos movimentos conservadores. Isso não existe no campo das pesquisas acadêmicas. E aí esse texto que a gente está usando como base para mim, ele traz um outro movimento, que é o movimento de que, sim, o termo ideologia de gênero existe, mas existe para atender a uma determinada racionalidade de mundo e uma determinada proposta de que existências elas podem existir dentro de uma sociedade e aquelas que devem ser interditadas, excluídas e aniquiladas. Então, o termo existe. E aí existe, talvez, seja muito mais estratégico da nossa parte, tentar entender que elementos, que personagens sociais, eles vão fazer parte da construção desse termo. Certo? E que discursos, que fantasmas históricos, eles fazem parte da construção desse conceito de ideologia de gênero. Para a gente entender mais ou menos, inclusive, qual é a perspectiva de ação política que vai se construir a partir desse termo no Brasil e na América Latina. Né? Vale lembrar que aqui no Brasil, esse termo participou diretamente dos movimentos de derrubada da presidenta Dilma Rousseff. Participou diretamente da derrubada o ano passado do Evo Morales na Bolívia. Então, é mais ou menos esse o movimento que a gente vai tentar fazer. Nesse slide aí, só a capa do nosso módulo, eu fiz questão de colocar uma imagem do livro, da edição mais recente do livro Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan, que é um clássico para quem quiser entender a história das sexualidades no Brasil, a relação com a história do Brasil. É um livro fabuloso, fabuloso. É um dos melhores que eu já li até hoje.
E o título do nosso módulo é A Diferença sob Ataque. Explosão feminista e movimentos transviados diante do refluxo conservador da ideologia de gênero. Então, para a gente começar, vamos fazer primeiro uma relação histórica, situar historicamente a relação desses movimentos conservadores, contrários à conquista de direitos sexuais, reprodutivos e de identidade de gênero, por vários movimentos. Qual é a relação dos movimentos contrários aos movimentos LGBTQI com o neoliberalismo? Porque, vamos lá, vale lembrar de que pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter no mundo ocidental, principalmente no mundo europeu, e no mundo acima da linha do Equador, principalmente ali nos Estados Unidos, a explosão de uma série de movimentos que vão trazer à tona uma série de novas pautas políticas que não necessariamente seriam aquelas pautas ligadas às questões do trabalho, da luta de classe, dos movimentos socialistas e dos movimentos operários do século XIX. Então vai estourar, vai se fragmentar, vai haver uma fragmentação dos movimentos sociais muito atrelado à noção de identidade e de conquista de direitos civis na sociedade ocidental. E aí a gente pode destacar o desenvolvimento lá nos Estados Unidos, em parte da Europa, do movimento negro, a luta contra a segregação racial na África do Sul, contra o apartheid, o Martin Luther King, o Malcolm X, os Panteras Negras. A gente pode destacar o desenvolvimento dos teatros formados pelos movimentos negros no Brasil nos anos 50 e 60. Pode destacar a formação dos movimentos feministas de uma nova onda, lutando pela liberdade do corpo, a liberdade sexual, e não apenas pela inclusão no mercado de trabalho e o direito de voto. A gente vai ter uma fragmentação e também uma luta pela despatologização das sexualidades não heterossexuais, mais especificamente o que está atrelado a uma noção identitária que surgiu na época, chamada de orgulho gay. Tudo isso vai estar muito ligado a um grande clima iconoclasta e de críticas às instituições de opressão lá nos anos 50 e nos anos 60, que isso pode ser muito bem identificado no desenvolvimento filosófico e das ciências humanas nesse período, lá com a galera da virada linguística, com o Foucault, com o Deleuze, com o Derrida, com uma série de outros, com algumas viradas teóricas do Jean-Paul Sartre e da Simone de Beauvoir. Então, a gente tem, nesse momento, um clima de uma série de movimentos sociais que reivindicam uma diversidade das lutas. Isso vai começar a ganhar relativo espaço no mundo de visibilidade. Quando a gente, inclusive, por alguns chamado de revolução sexual, né, em alguns lugares da Europa, como a França, lá nos anos 60. Quando chegar no final dos anos 70 e começo dos anos 80, a gente vive um refluxo conservador. Toda a visibilidade, a conquista de direitos políticos, direitos sociais, de representatividade, de criação de uma imprensa LGBT, feminista, negra, tudo isso vai passar por um avanço conservador numa tentativa de contenção desses direitos conquistados. E isso está muito ligado com a ascensão, está muito relacionado à ascensão do modelo de sociedade neoliberal a partir de duas figuras muito emblemáticas, que é a Margaret Thatcher, lá na Inglaterra, que vai passar os anos 80 inteiro como líder do Partido Conservador à frente do Parlamento Britânico, e com o Ronald Reagan na presidência dos Estados Unidos. Um dos dois vão ter como uma das suas principais características a defesa do neoliberalismo como uma racionalidade de mundo. E isso vai ser acompanhado não só de uma expansão da perspectiva econômica para a sociedade como um todo, mas isso vai ser acompanhado de um grande movimento de refluxo conservador, de retorno às identidades tradicionais, nacionalistas, heteronormativas, cristãs, dotadas de branquitude. E uma série de conquistas das margens dos movimentos negros, LGBTs e feministas vão começar a ser ameaçados nesse momento. Tanto por um abandono por parte do Estado, quanto pelo aumento de uma série de violências sociais, legitimadas por esse momento conservador. E isso vai estar muito atrelado ao surgimento do que se convencionou chamar
na sociologia, nas ciências sociais, de um pânico moral. Só um segundo para eu conectar o carregador. Então, voltando. Isso vai ser muito acompanhado com um evento biológico. Eu lembro muito de um livro da Susan Sontag, onde ela fala sobre os anos 80, sobre o surto epidêmico do HIV. Né? E aí ela faz uma relação de que o HIV, quando ele surge, ali quando ele começa a se proliferar, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, final dos anos 70, começo dos anos 80, ele vai causar um grande pânico, primeiro pela incerteza de como funcionava o contágio, primeiro pela velocidade e o alto grau de mortalidade do vírus, era praticamente uma sentença de morte. Pegar ser contaminado pelo HIV nesse momento, só que ela chama a atenção de que uma epidemia, ela não é só um evento biológico, ela também é um evento cultural. E ela tem um grande potencial histórico e social de, no meio do pânico gerado pela doença, pela generalização da doença, ela fazer com que se busque culpados pela epidemia. Não sei se vocês lembram lá do módulo 3, onde a gente analisou a obra A Sociedade do Cansaço, onde o Byung-Chul Han, ele fala de que essa lógica epidêmica é isso, ó, é o invasor, é o outro que ameaça, põe em risco a minha vida. Então, quando o HIV ele se prolifera como um movimento epidêmico, como uma epidemia, ele se alastra, isso vai gerar essa reação das sociedades ocidentais a uma série de grupos que vão passar a ser responsabilizados pelo surto, pela doença. E aí, inclusive, aqui no Brasil, isso ficou muito emblemático quando a revista Veja, lá no começo dos anos 80, publicou uma capa intitulando o HIV como câncer gay. Ou seja, o que isso significa? As sexualidades não heteronormativas, por se tratar de uma doença com relação à transmissão sexual, fez com que o discurso hegemônico heteronormativo, binário, de padrões de gênero, voltado para uma normatização reprodutiva do corpo das mulheres, tudo isso tentasse se restabelecer e passasse a responsabilizar a conquista de visibilidade por grupos de sexualidades dissidentes como um dos motivos de expansão da doença. Então, assim como com a peste bubônica, lá no século XIV, a sociedade cristã, branca, heteronormativa ocidental, responsabilizou o pecado dos sodomitas, dos judeus, das bruxas, pelo avanço da epidemia dos estrangeiros, no surto do HIV vai haver um grande foco de perseguição às sexualidades dissidentes. Então, nós vamos ter isso, casos emblemáticos, quando o Ronald Reagan ele afirma, nos anos 80, de que o governo dos Estados Unidos não vai gastar $1 sequer do imposto do contribuinte com promíscuos que tinham contribuído para a expansão de uma epidemia. Aqui no Brasil, nós vamos ter o aumento da prática de violência contra travestis, contra homossexuais, principalmente aqueles mais afeminados nas ruas das grandes cidades brasileiras. Se tornou muito famoso nos anos 80 um Passat preto com jovens de classe média alta que passava na Avenida Paulista matando travestis e nunca foram responsabilizados. Alguns delegados eles vão ficar conhecidos por prender travestis nas ruas e colocar para dormir nas delegacias, enquanto humilham eles, colocando para lavar banheiro, sendo espancados, estuprados, e assim sucessivamente. Então, o número de violência contra as sexualidades não heteronormativas, ela aumenta, porque o pânico biológico ele termina se transformando num pânico social, num pânico cultural. E esse pânico intensifica as práticas de violência a partir de um ressentimento naquelas identidades que vinham perdendo sua hegemonia. Isso gera um refluxo conservador. Se, por um lado, esse momento do neoliberalismo, onde o Estado não vai gastar dinheiro com a proteção desses grupos afetados à margem,
e usa justificativas conservadoras para isso. Se esse momento vai ser um momento extremamente violento, ele tem uma outra consequência. É nesse momento onde as comunidades LGBTs elas vão começar a se organizar politicamente para se autoproteger, para criar redes de cuidado e assim pressionar o Estado para garantir sua proteção. E aí, quando a AIDS, o HIV, ele começa a ser controlado no começo dos anos 90, esses grupos organizados eles começam a conseguir visibilidade na imprensa, nas pesquisas científicas, na política, e começam a conquistar direitos, leis, proteção do Estado, direitos civis, direitos sociais, principalmente a partir dos anos 90. Então, final dos anos 90 e o começo dos anos 2000 vai ser um momento de grande expansão das sexualidades não heteronormativas, onde a luta passou a ser não só pelo direito das mulheres, não só pelo direito dos gays, mas a luta passou para ser pelo direito daqueles que são tratados como abjetos socialmente, daqueles que vão ser constantemente alvos de violência para aniquilação e interdição, porque eles põem em xeque uma série de discursos de controle dos corpos e da vida das pessoas que tentam taxar as identidades sexuais, as performances de gênero como algo natural, como resultado biológico, ou de um destino, ou de uma predisposição divina. Então, a existência dessas pessoas passa a ser considerada um grande inconveniente que põe em risco esses discursos binários e heteronormativos e que partem do princípio que é heterossexual, todo mundo nasce para ser heterossexual. Então, essas pessoas elas vão ser tratadas como desvios, como doenças, como não normais, como abjetos, algo que causa nojo, que causa medo. E no período do HIV isso vai ficar muito forte, porque, além de tudo, elas podem contagiar, trazer uma doença na visão da época. Eu indico desde já um documentário chamado Meu Amigo Cláudia, que fala um pouquinho desse contexto a partir da história de uma travesti chamada Cláudia Wonder. Quem puder assistir. Por que eu estou fazendo essa contextualização? Porque é essa conquista de visibilidade, de direitos, de participação política que vai ocorrer no final dos anos 90, com esses grupos organizados, essa luta de grupos até então considerados abjetos, mulheres trans, homens trans, travestis, lésbicas, feministas, e assim sucessivamente, é tudo isso que vai começar esse avanço de direitos, essa dilatação da noção de humanidade, de que algumas existências passam a ser consideradas parte da condição de humanidade também, que vai fazer com que movimentos apegados à tradicionalidade heteronormativa da branquitude cristã ocidental comecem a se reorganizar para novamente tentar colocar as identidades tradicionais no seu lugar de segurança e poder. E a partir dos anos da virada do século, dos anos 2000, mas principalmente a partir de 2010, que esses movimentos eles conseguem criar um certo pânico moral que vai influenciar diretamente a vida política e gerar um novo refluxo conservador e de violência contra essas existências abjetas, da margem. Certo? E aí eu trouxe, inclusive, a definição de pânico moral para vocês, que está lá no texto que a gente usou como base nesse módulo, do Richard Miscott. Que ele trata, pânico moral quando algo passa a ser definido como um perigo para valores e interesses societários. Sua natureza é apresentada de uma forma estilizada e estereotipada pela mídia de massa. Olha só, um grande fator para expansão dessa demonização das perspectivas de gênero e sexualidade está ligado à viralização causada pelo uso das redes sociais. As barricadas morais são preenchidas por editores, bispos, políticos e outras pessoas de direita, especialistas socialmente aceitos, pronunciam seus diagnósticos e soluções, recorrem-se a formas de enfrentamento ou procura-se desenvolvê-las. Então, uma mistura de discursos midiáticos, discursos morais, religiosos, o uso político desses discursos,
é por grupos conservadores. O aparecimento de pessoas ditas especialistas, como uma espécie de voz de autoridade, médicos, psicólogos, vão aparecer apresentando para a sociedade um suposto grande mal para a existência dela. E esse suposto grande mal seria os movimentos de gênero e sexualidade, principalmente os movimentos feministas e LGBTQIs. Então, o termo ideologia de gênero surge como um conceito para alimentar esse pânico moral. Beleza? Então, feito essa contextualização, onde é que surge o conceito ideologia de gênero? Aqui na América Latina, ele foi utilizado pela primeira vez em 1998, em um encontro de bispos no Peru. Certo? Aqui, só que ele vai se propagar mais intensamente por vários movimentos conservadores, inclusive movimentos sociais conservadores, ONGs, pela mídia conservadora, a partir do lançamento, no caso do Brasil, em 2011, de um livro escrito por um advogado argentino chamado Jorge Scala. O Jorge Scala, ele escreveu um livro chamado Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo e a Morte da Família. E como é que ele define esse conceito, ideologia de gênero, que alimenta o pânico moral que a gente falou? Segundo Jorge Scala, ideologia de gênero é um instrumento político discursivo de alienação com dimensões globais que busca estabelecer um modelo totalitário com a finalidade de impor uma nova antropologia, a provocar alteração das pautas morais e desembocar na destruição da sociedade. Olha todos os elementos que causam um certo pânico. Primeiro, como ele vai realizar uma certa distorção de alguns conceitos, tipicamente de esquerda, para servir a movimentos conservadores. Que isso vai ser uma característica clássica do fascismo. Certo? Eu não estou usando o termo fascismo, mas que é se apoderar de estratégias, de movimentos políticos libertários ou libertadores para servir a seus propósitos conservadores. Então, veja só, ele caracteriza os estudos e as perspectivas de gênero e sexualidade como um processo de alienação que quer estabelecer um modelo totalitário. Isso é um grande anacronismo, uma grande distorção histórica, né? Porque, primeiro, a perspectiva dos estudos de gênero e sexualidade é exatamente rachar com os elementos normativos que definem padrões de masculinidade e feminilidade e de exercício da sexualidade que servem a interesses políticos e econômicos e que justifica determinadas violências e apagamento e não reconhecimento de algumas pessoas como dignas, certo? Ou como com direito à vida e como à liberdade. Então, essa é exatamente o contrário. Mas isso vai ser distorcido, certo? Como se a tradição judaico-cristã, do qual Jorge Scala vai se apegar muito, ela não fosse, na verdade, a construção discursiva de uma perspectiva de definição da vida dentro de um padrão religioso de masculinidade e feminilidade, de justificativa de punições aos corpos que fogem. Então ele termina distorcendo, fazendo um deslocamento. E ele chama aí de impor uma nova antropologia, que eles vão se apegar muito à ideia de que as questões de gênero e sexualidade seriam uma tentativa de criar um novo ser humano distorcido da sua finalidade natural e divina. Além disso, a perspectiva que eles tratam nesse texto, fica muito claro, a perspectiva conspirativa, né? Conspiratória. É de que há uma conspiração global para destruir um modelo de sociedade e reconstruir outra, baseado num outro ideal de gênero onde todos seriam de sexualidades dissidentes. Certo? Gerando o que para eles seria a destruição da sociedade. Ou seja, eles estruturam a sociedade a partir da manutenção da heteronormatividade, do binarismo de gênero. Então, destruir isso para eles significaria destruir a sociedade também, ou seja, o ideal de sociedade que eles teriam. E o termo ideologia de gênero surge para definir essa conspiração mundial contra a existência da sociedade heteronormativa e cristã. E aí, quando é que esse termo ele vai começar a ganhar fôlego? Vamos traçar alguns marcos didáticos aqui para a gente tentar ser breve, certo? Para a gente poder ter um espaço maior de debate. Essa
ação, esse conjunto de ações e de discursos contra o avanço dos movimentos LGBTs e feministas, ele surge no berço da Igreja Católica. Apesar de ter um apego muito grande a grupos neopentecostais hoje, ele surge dentro do clero, do alto clero da Igreja Católica. Certo? Principalmente a partir do papado do Papa João Paulo II ainda. Certo? E isso vai acontecer principalmente após uma conferência da ONU, que ocorreu em 1995, que é a Conferência Mundial de Beijing sobre a Mulher. E olha só, essa conferência ela vai tratar de uma série de questões que afeta a desigualdade de gênero afeta no funcionamento da sociedade, na violência contra as mulheres. Destaca que na época 1,4, se eu não me engano, bilhão de pessoas abaixo da linha da pobreza, 70% eram mulheres. Isso era uma evidência dos danos causados pela desigualdade de gênero, como era importante que as mulheres ocupassem cargos de poder, cargos de representatividade, e assim sucessivamente. Tem um ponto nesse documento da Conferência Mundial de Beijing sobre a Mulher, que é o que vai gerar uma reação dentro da Igreja Católica, que é quando eles colocam o seguinte: todas as políticas e instituições econômicas dos governos e da comunidade internacional, assim como aqueles encarregados de conceder recursos, devem adotar uma perspectiva de gênero. Olha só o que está acontecendo. A ONU está propondo nessa conferência de que haja um deslocamento, que se passe da defesa dos direitos das mulheres para pensar a perspectiva da busca de igualdade de gênero. O que é que isso vai mostrar? A partir do momento que se fala em direito da mulher, isso ainda se encaixa dentro dos padrões binários que considera a existência de duas identidades opostas e complementares ao mesmo tempo, que seria o homem e a mulher. Que isso atende tanto ao discurso tradicional do século XIX, da biologia e da medicina da época, de que homem e mulher seriam complementos biológicos e reprodutivos. E isso também atende à perspectiva católica, de divisão do trabalho do homem e da mulher nas comunidades onde o homem tem sua função e a mulher sua função. A partir do momento que substitui a noção de mulher para se propor o uso do termo gênero, a gente vai passar para um processo de ampliação da luta por direito dos corpos. Porque o termo gênero, ele surge antes, mas principalmente a partir dos anos 80, quando uma historiadora norte-americana chamada Juan Scott usa o termo gênero como uma categoria de análise da desigualdade social, como um marcador social, assim como raça, assim como classe social, assim como nacionalidade. Ela afirma de que o gênero é a organização social do sexo. Ou seja, são os vários sentidos que a sociedade dá à diferença sexual e biológica para poder hierarquizar os corpos. Para poder dar funções diferentes aos corpos, sendo colocada a mulher sempre num polo mais frágil, oposto ao polo masculino, que seria o mais forte e o lugar de poder. Certo? Quando nós chegarmos mais na frente, no final dos anos 80, principalmente em 1990, quando a filósofa norte-americana judia, a Judith Butler, lança o livro que eu estou até aqui para sortear para alguém hoje, Problemas de Gênero, ela vai expandir essa perspectiva, porque a Judith Butler ela vai construir a concepção de que o gênero são uma série de atos, gestos, signos, comportamentos, perspectivas, divisões de trabalho que se constrói dentro de uma sociedade para gerar performance de masculino e feminino. De que o gênero seria uma performance que não necessariamente é determinada pela biologia, e de que o próprio sexo, a ideia de macho e fêmea, seria algo construído socialmente também, a partir de uma série de discursos para a manutenção de uma lógica de mundo que passa a ideia de que a heterossexualidade é algo compulsório, é algo natural, que todos nasceriam para ser heterossexuais. Então ela tenta desnaturalizar
A partir do momento que ela diz que o gênero é uma performance, de que eu posso ter uma anatomia dito macho pelo discurso biológico e performar o feminino, ou performar nem o feminino nem o masculino, mas uma coisa ambígua, em trânsito. A partir do momento que ela está dizendo isso, trabalhar numa perspectiva de gênero é reconhecer que existem corpos que performam gênero, e essa performance de gênero faz com que eles sejam violentados, interditados e de que eles precisam ser vistos, falados. Então, não só a mulher, mas aí passa a se incluir, a partir da perspectiva de gênero, os corpos de sexualidades não binárias, como as travestis, as transexuais, os intersexes, os não binários, ou seja, uma série de grupos que vão ser incluídos dentro dessa nova perspectiva. Então, trabalhar na perspectiva de gênero não é trabalhar na luta do direito dos homossexuais, ou trabalhar na luta do direito das mulheres, mas é trabalhar numa tentativa de compreender a construção histórica de uma lógica heteronormativa, entender de como essa lógica ela pode ser subvertida e desconstruída a partir de existências dissidentes, que não podem ser encaixadas nem no polo feminino, nem no polo masculino. Isso se apega muito lá à filosofia nietzschiana, né? Que é a tentativa de quebrar com esses binarismos, com essas dialéticas que são construídas pela filosofia ocidental, desde Platão, Aristóteles, e pensar a vida entre os polos. Então, isso vai levantar um alerta na Igreja Católica e nos movimentos religiosos, porque isso vai diretamente contra a perspectiva tanto religiosa como a perspectiva normativa que a Igreja Católica trabalhava nesse instante. E aí isso termina gerando uma contraofensiva católica. Bem rapidinho para a gente aqui. O que mostra de que a Igreja Católica, logo após a Conferência de Beijing, começa a pensar estratégias, ações, uma agenda política para combater o avanço da perspectiva de gênero. Aqui a gente tem um texto do cardeal Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, na época cardeal, em 1997, onde ele escreve o seguinte texto. E eu queria ler para que vocês prestem atenção como vai ocorrer uma mistura de uma série de discursos que serviram historicamente para a manutenção da lógica binária do gênero e da sexualidade no Ocidente. Vamos lá. Ele diz o seguinte: atualmente se considera a mulher como um ser oprimido. Assim que a liberação da mulher serve de centro nuclear para qualquer atividade de liberação, tanto política como antropológica, com o objetivo de liberar o ser humano de sua biologia, se distingue, então, o fenômeno biológico da sexualidade de suas formas históricas, as quais se denomina gender, o gênero. Mas a pretendida revolução contra as formas históricas da sexualidade culmina em uma revolução contra os pressupostos biológicos. Já não se admite que a natureza tenha algo a dizer. É melhor que o homem possa moldar-se ao seu gosto. Tem que se libertar de qualquer pressuposto de seu ser. O ser humano tem que fazer a si mesmo segundo o que queira. Apenas desse modo será livre e liberado. Tudo isso, no fundo, dissimula uma insurreição do homem contra os limites que leva consigo como ser biológico. Se opõe ao seu extremo último, a ser criatura. O ser humano tem que ser seu próprio criador. Versão moderna de aquele serei como Deus. Tem que ser como Deus. Olha só, o Haskell ele faz uma mistura aí de dois campos discursivos que historicamente fizeram parte dos dispositivos de normatização do sexo. Só que os dois têm algo em comum, são extremamente essencializadores e naturalizadores. Partem da perspectiva de que a sexualidade e o gênero, eles vêm de um desígnio natural, onde a nossa biologia determina o nosso gênero e o nosso gênero determina a nossa sexualidade, nosso desejo. Numa perspectiva religiosa, isso vai estar muito atrelado
a ideia do pensamento judaico-cristão, principalmente medieval, que partia do princípio de que o homem e a mulher são criados por Deus para se complementar e habitar a terra a partir da reprodutividade, onde a função do sexo e dos gêneros é a reprodução e a divisão do trabalho, onde o homem governa a comunidade e a mulher a casa. E todos aqueles que fogem, todas aquelas práticas sexuais e desejos que fogem da finalidade reprodutiva vão ser considerados sodomias, ou seja, um pecado, porque quebra a natureza divina. Quando chega no século XVIII e XIX, com a ascensão do conhecimento médico, principalmente a psiquiatria e a ginecologia, vai caracterizar o corpo da mulher como um corpo diferente do homem, mas dotada de uma natureza, que é a natureza do desequilíbrio hormonal, característico como resultado da menstruação, da circulação de hormônios diferente do homem. O homem como sujeito da razão, como dizia Rousseau no século XVIII, e a mulher como sujeito da emoção e dos instintos. E isso está tudo ligado a uma natureza biológica, ao funcionamento hormonal. Isso justificaria funções diferentes. O homem governar a política, a mulher a casa, uma série de pedagogias, como tratamento diferente na educação das meninas e dos meninos na escola. Os tratamentos psiquiátricos para mulheres que vão ser atreladas à ideia de histeria. Então, há uma naturalização. Olha só, esse discurso médico-biológico, ele surge no momento de decadência do pensamento religioso na Europa. O que é que vai acontecer com o passar do tempo? Há uma reatualização desse discurso, uma fusão para o desenvolvimento de argumentos estratégicos para evitar o avanço e a proliferação de novas identidades sexuais e de gênero dentro das sociedades ocidentais. Saca essa lógica que vai estar acontecendo? Então, um outro elemento que mostra a preocupação da Igreja Católica em tentar barrar o avanço das perspectivas de gênero são textos do Papa João Paulo II. Eu separei um trechinho dos dois. São citados lá no texto, mas eu fui na própria obra, lá no site do Vaticano, atrás desses trechos. Um é a Carta às Mulheres, publicadas pelo Papa João Paulo II em 1995, no seu tópico 7, como uma reação à Conferência de Beijing. O outro é a Carta aos Bispos, uma orientação que o Vaticano dá aos bispos do mundo em 2004. Olha o que ele diz na Carta às Mulheres, inclusive, eu coloquei aí o azul e o rosa, fazendo a referência a essa busca de manter essa lógica binária. E aí, vamos lá. Ó. Aqui, na Carta às Mulheres, ele diz o seguinte: quando o Gênesis fala de auxiliar, não se refere só ao âmbito do agir, mas também do ser. Feminilidade e masculinidade são entre si complementares, não só do ponto de vista físico e psíquico, mas também ontológico. Só mediante a duplicidade do masculino e do feminino é que o humano se realiza plenamente. Veja como o Papa João Paulo II ele faz uma contraofensiva direta à ideia dos estudos de gênero, principalmente da perspectiva dos estudos queer, que vão considerar historicidade. A ideia de que as noções de masculino e feminino são construídas historicamente a partir de uma série de discursos que vão motivar relações de poder e de que aí tem uma coisa arretada. Vê que o Papa João Paulo II ele fala de que, ao invés do agir, o homem e a mulher é definido pelo ser, é algo que é, algo imutável, dado por Deus. Vale lembrar de que as perspectivas dos estudos transviados e dos estudos queer, principalmente a Judith Butler, ela parte do princípio de que a existência ela se faz no corpo, na forma como nós agimos, como nós atuamos socialmente, como nós temos nossa performance. E é a partir da forma como nós atuamos, a forma como nós nos comportamos, nos portamos, nós nos posicionamos, de que nós vamos ser interpelados, que é até um conceito do Luo Tse, a forma como nós vamos ser reconhecidos pela sociedade com uma determinada imagem. E a forma como o nosso corpo se apresenta, ele vai fazer com que a sociedade nos interpele como humanos ou não,
como alguém que merece ser violentado ou não, como alguém que merece ser segregado ou não, na lógica dos discursos hegemônicos seriam isso. Então a Judith Butler ela diz o seguinte: a perspectiva de gênero é o primeiro momento de interpelação que nós passamos na vida. Porque quando nós estamos na barriga da nossa mãe no 4º mês, já existe um interesse de identificar se existe um pênis ou uma vagina, para que se você defina como menino ou menina, e antes da gente nascer, já se construa um mundo para que nosso corpo se adeque e passe a performar os valores desse mundo, relacionado a cores, brinquedos, roupas, educação, comportamento corporal, tudo ligado à ideia de masculino e feminino. E se adequar a essa ideia de masculino e feminino, é o primeiro momento onde a sociedade nos interpela para nos reconhecer como feminino ou masculino, e assim como humano ou menos humano. Então, é o primeiro teste à nossa condição de humanidade, essa condição de gênero. Consequentemente, como é que eu apresento a forma como a sociedade vai me interpelar a partir do meu corpo? Então, por exemplo, corpos ambíguos, dotados de as travestis, que elas, no seu corpo, elas conseguem circular elementos de masculinidade e feminilidade. E elas não e o discurso heteronormativo não consegue encaixar elas dentro de homo, hétero, ou masculino ou feminino. Esses corpos mostram no seu agir de que aquela ideia de que homem e mulher está no ser, no na verdade é uma grande ilusão e resultado de um conjunto de estratégias de capturas dos corpos. Consequentemente, se ele não pode ser explicado dentro dessa lógica, eles passam a ser aniquilados. O que mostra que a Butler está certa de fazer essa relação entre o corpo, a forma como nós atuamos no nosso corpo, para a forma como nós vamos ser reconhecidos socialmente. Certo? E isso, parece que o Papa João Paulo II vai em cima. Ó. Não está no âmbito do agir, mas do ser. Não só do ponto de vista físico e psíquico, mas também ontológico. Ontologia é algo sem começo nem fim, que não pode ser questionado. Santo Agostinho dizia que Deus é ontológico. Por que Deus é Deus? Porque é eterno. Então ele está considerando a ideia de masculino e feminino eterna, imutável. Lá em 2004 ele vai reproduzir isso. E essa ideia de divisão binária de masculino e feminino, o Papa João Paulo II chamou de gênio da mulher, ó. Onde ele diz, ó, na carta aos bispos, João Paulo II chamou gênio da mulher. Implica isto, antes de mais, que as mulheres estejam presentes ativamente e até com firmeza na família, que é sociedade primordial, em certo sentido soberana, todas as vezes que venham a faltar estas experiências fundantes. É a sociedade no seu conjunto que sofre violência e se torna, por sua vez, geradora de múltiplas violências. Presta atenção agora, que a gente vai fazer uma conexão importante a partir da ideia de ideologia de gênero e do pânico moral. Ó, lá na Carta às Mulheres, ele chama a atenção de que o masculino e o feminino é ontológico, é um ser, você já nasce designado para ser homem ou mulher. Certo? Quando chega na Carta aos Bispos, no ponto 13, ele chama a atenção de que a manutenção da noção de masculino e feminino dentro do padrão judaico-cristão é uma forma de manutenção da família quanto instituição e como a primeira instituição de acolhimento e educação dos indivíduos. Então, as mulheres, na luta por seus direitos e pela liberdade e pela historicidade do gênero, ou seja, a ideia de que elas não precisam apenas dedicar-se à instituição familiar, mas elas podem, inclusive, ter vários modelos familiares. Elas podem, inclusive, ser mulheres sem exercer seu papel reprodutivo de maternidade. Tudo isso vai ser considerado pelo Papa uma ameaça à instituição família. E olha a relação que ele faz. Se a instituição família for ameaçada, a sociedade é ameaçada pelo surgimento de novas violências. Consequentemente, nas entrelinhas, o que é que ele está propondo? Os movimentos feministas, os movimentos LGBTs, eles destroem a família e reproduzem violência. Na verdade, na entrelinha, está se fazendo uma relação do surgimento de práticas de violência social, como vai ser muito comum se atrelar práticas de pedofilia a pessoas LGBTs, como roubo,
as travestis. Vai começar a se apresentar uma série de práticas de violência como resultado do não respeito à divisão do masculino e feminino, que põe em risco a família, e a educação das pessoas é para a violência. O que é uma grande contradição histórica, né? Se você levar em consideração os dados oficiais de que os maiores índices de violência contra as mulheres, mais 70%, acontecem dentro de casa, pelo pai, pela mãe, pela instituição familiar heteronormativa judaico-cristã. Mas a igreja faz essa relação. E por que eu estou falando isso? Se vocês pegarem os movimentos que vão falar em ideologia de gênero, eles sempre vão fazer manifestações em defesa da família, em defesa das crianças. Porque se a família não for preservada, e ela só pode ser preservada com a mulher que exerce o prazer reprodutivo e de maternidade, se a família não for preservada, as crianças vão ser educadas e submetidas à violência. Essa é a lógica que é traçada. Então vejam como esses discursos eles foram se gestando e a gente não atentou. E esse discurso de ideologia de gênero, apesar de ter se disseminado na Europa em 2008, ele parece ter se tornado muito forte no continente americano, principalmente na América Latina. E qual é o marco histórico onde toda essa ideia, esse avanço de defesa da família, da mulher, do binarismo, do gênio feminino, quando é que isso começa a se propagar como uma política e uma prática constante de líderes religiosos, de parte da imprensa religiosa aqui na América Latina? Esse conceito ele vai ser, segundo os autores, disseminados na América Latina a partir de 2007, a partir da 5ª Conferência Geral de Episcopado Latino-Americano e do Caribe, a CELAM, onde vai ser desenvolvido um documento que ficou conhecido como Documento de Aparecida. E esse documento deixa muito claro a orientação do Vaticano de que se estabeleçam estratégias de combate ao avanço dos movimentos feministas e movimentos LGBTs. E aí, olha só o que é dito lá no ponto 40 desse documento. Entre os pressupostos que enfraquecem e menosprezam a vida familiar, encontramos a ideologia de gênero, segundo a qual um pode escolher sua orientação sexual, sem levar em consideração as diferenças dadas pela natureza humana. Isso tem provocado modificações legais que ferem gravemente a dignidade do matrimônio, o respeito ao direito à vida e à identidade familiar. Olha só, eu quero que vocês percebam de que é como se para as instituições religiosas, para a Igreja Católica, quando essas pessoas estavam existindo nos guetos, nas periferias, escondidos sem visibilidade, não existiria problema. Mas a partir do momento onde elas conseguiram ocupar o Estado e conseguir a aprovação de leis, criação de comitês, de comissões, dentro de um princípio de democracia participativa, com a criação de leis do direito, de direitos sexuais, direito reprodutivo, direito ao reconhecimento do matrimônio, combate às práticas de violência, de LGBTfobia, de transfobia, de feminicídio, quando essas pessoas começaram a conquistar tais direitos, é que elas passaram a ser consideradas um problema, porque elas põem em xeque toda a rede de poder que está ligado às instituições religiosas, ao Estado na democracia liberal, ao funcionamento da imprensa e assim sucessivamente. Então, é como se fosse uma quebra hegemônica. Isso fica muito claro nesse documento. Todo esse contexto está ligado a uma política global maior atrelada ao Vaticano, porque essas orientações do Papa João Paulo II, elas estão relacionadas a um processo de intensificação conservadora em vários âmbitos por parte da Igreja Católica para a manutenção de sua visão dogmática de mundo. Porque vamos lá, ó. Nós temos os 3 últimos papas. O João Paulo II, seu papado de 78 a 2005, um polonês. Ele é colocado no papado no exato momento onde, pós-Segunda Guerra Mundial, em 45, 2 aliados contra o nazismo, que era os Estados Unidos e a União Soviética, eles vão se tornar rivais e passar a disputar o mundo entre eles na Guerra Fria, numa ordem bipolar. E aí o socialismo soviético é considerado
pela Igreja Católica como uma ameaça à manutenção da instituição. Certo? Isso numa relação que é feita pela Igreja como algo extremamente terreno, materialista, baseado no marxismo, antirreligioso, princípio revolucionário contra as tradições religiosas. Isso já tinha ficado claro na encíclica papal Rerum Novarum, lá no final do século XIX. E agora ficava claro de como o Papa João Paulo II, que vem de um território dominado pela União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, que é a Polônia, ele vai criar uma série de políticas para diminuir o avanço de uma visão mais social do evangelho e mais ligados aos socialismos dentro da Igreja Católica. Como o Papa João Paulo II inicia um forte processo transnacional, ou seja, global, de consagração de bispos conservadores, afastado de movimentos religiosos mais relacionados a uma perspectiva de defesa dos pobres, de revolução social, de diminuição da desigualdade, mais especificamente a teologia da libertação aqui na América Latina, os franciscanos em determinadas partes do mundo. Eu lembro que, muito recentemente, eu visitei a cidade de Triunfo e visitei lá o mosteiro da Ordem dos Franciscanos, e o cara lá me dizia de que os franciscanos hoje têm um apoio muito pequeno da Igreja Católica. Então, a perspectiva mais social, o evangelho a partir do oprimido e da margem, vai ser enxergado como João Paulo II, como um fortalecimento do comunismo. E é preciso combater, na lógica dele, o fantasma do comunismo. Quando nós chegamos em 2005 com o Bento XVI, ele vai continuar nessa cruzada contra a laicidade e o relativismo cultural, até relativismo moral. Eu vou até depois corrigir aí. Que é a valorização de uma perspectiva laica de mundo, e vai continuar esse processo de aparelhamento conservador da Igreja Católica a partir de bispos e de cardeais posteriormente. Então nós vamos ter uma intensificação do movimento conservador transnacional iniciado pelo João Paulo II. Em 2013, a gente tem a eleição de um Papa latino, que é o Francisco Bergoglio, né? O Papa Francisco, ele vai, apesar dele vir com uma certa visão progressista, o Papa Francisco ele vai caracterizar uma mudança de interesse e de foco por parte da Igreja Católica. Porque, vamos lá, o Papa João Paulo II, ele representa um interesse da Igreja Católica de adentrar no combate à União Soviética lá no leste europeu, com o Papa polonês. O Papa Francisco vai representar o interesse e a preocupação da Igreja Católica de adentrar no combate ao avanço de movimentos sociais pró-diversidade social e sexual aqui na América Latina, que avançavam a partir dos anos 2000. E uma das preocupações do Papa Francisco é o que? Tentar atrair novamente um rebanho indisciplinado, que é considerado católico cada vez menos apegados aos dogmas, e que participa do processo de politização da diversidade, devido à expansão de movimentos sociais na América Latina após a derrocada, após o fim das ditaduras militares que ocorreram aqui durante a Guerra Fria. Então nós vamos ter, a partir do Papa Francisco, um deslocamento do interesse pela América Latina, em período de avanço de pautas feministas e LGBTQIs em governos de esquerda. É importante lembrar isso. Inclusive, não só governos de esquerda dentro de uma perspectiva política tradicional, mas governos ligados a cosmovisões outras, visões de mundo outras e de sociedade, apegada aos antigos povos andinos, povos ameríndios, povos da floresta, povos dos terreiros, que começam a ganhar visibilidade e começam a ganhar espaço no Estado. E isso vai passar a preocupar a visão de branquitude cristã da Igreja Católica. É só lembrar dos movimentos andinos estimulados pelo Evo Morales na Bolívia, principalmente a partir de 2010. Então isso faz parte de um projeto pensado pela Igreja Católica que, óbvio, lança a base dessa agenda conservadora, e isso vai se proliferando, ganhando outros atores sociais, e se transformando num pânico social. Certo?
E aí eu trouxe aqui para vocês o seguinte: dentro dessa perspectiva estimulada desde o Papa João Paulo II por uma série de bispos conservadores, vão se formar os chamados empreendedores morais. É o termo usado pelo Richard Miscoti e o Maximiliano Pana para se referir às instituições e os grupos sociais que vão aderir a esse termo de ideologia de gênero e vão começar a atuar fortemente para a disseminação do combate social aos movimentos feministas e os movimentos LGBTs. Então, eles são empreendedores morais. Por que eles são empreendedores morais? Porque eles estão o tempo inteiro desenvolvendo técnicas, estratégias, recursos econômicos, recursos midiáticos, recursos religiosos para propagação dessa visão cultural conservadora de combate, numa espécie de cruzada, numa espécie de guerra. E empreendedores porque vão ter tanto grupos laicos como grupos religiosos fazendo parte desse movimento conservador, inclusive uma espécie de aliança conservadora. Certo? São grupos que aparentemente são diversos, até inimigos históricos, mas que eles vão convergir no combate à conquista de direitos sexuais e reprodutivos e da diversidade de gênero e sexualidade. Certo? Então vamos lá. Ó. Por parte da Igreja Católica, aquele processo de consagração de bispos conservadores pelo João Paulo II vai culminar nos anos 90 com uma diminuição da força da teologia da libertação dentro da Igreja Católica, principalmente com a decadência da ação da Igreja Católica nas periferias, através das comunidades eclesiais de base, onde ao invés de lutar pela conquista de direitos sociais nas periferias, a atuação ela vai aumentar a partir de grupos conservadores, como os remidos, mas principalmente como a renovação carismática católica, que ressuscita uma perspectiva do cristianismo que é meio agostina, que parecia estar enterrada e decadente, que é a visão do cristianismo moral, apegado às condutas, à salvação da alma, ao controle da carne, o apego aos valores morais. Então, ao invés de uma teologia da libertação que parte da organização dos oprimidos em busca de uma conquista de uma melhoria de condição de vida, nós vamos ter agora os carismáticos, como os pentecostais, têm especial predileção pelo campo da orientação moral da conduta. E eles vão atrelar muito a renovação carismática a isso, a uma espécie de sofisticação de atuação, a partir não de discursos políticos, mas de discursos artísticos, de música, de banda, de canais de televisão, de rádio, e assim sucessivamente. Aqui eu queria fazer só um tópico, viu? Bem rapidinho. Esse processo na América Latina de decadência da teologia da libertação também tem relação com o contexto histórico de decadência das ditaduras militares, principalmente aqui no Brasil. Para lembrar que durante o regime militar, em alguns países como o Brasil, uma parte conservadora da igreja apoiou a ditadura ou se calou diante das atrocidades, outra parte atuou contrário à ditadura militar, principalmente os membros da teologia da libertação. Certo? E a Igreja Católica ela vai ser historicamente, e nesse momento da ditadura militar no Brasil, de 64 a 85, isso fica muito claro, formado por uma forte ambiguidade. Qual é a ambiguidade da perspectiva católica? Socialmente muito próximo de uma visão de esquerda, a partir dos grupos que atuam nas comunidades, com projetos sociais, com a manutenção de direitos sociais, comida, moradia, saneamento para as populações carentes. Só que moralmente muito mais próximo dos grupos de direita. A manutenção dos padrões de masculinidade e feminilidade, o controle sexual dos corpos, o controle da sexualidade, a condenação dos contraceptivos, a condenação de conteúdo sexual de qualquer tipo para crianças e assim sucessivamente, a condenação de educação sexual. Então vai existir essa ambiguidade. O que é que vai acontecer durante a ditadura militar? Parte desses grupos, das comunidades eclesiais de base e dos movimentos de educação de base ligados a intelectuais cristãos desse período, como Paulo Freire, eles vão atuar muito próximo dos movimentos sociais.
Só que mesmo assim, dentro dos movimentos sociais, principalmente contra a ditadura militar no Brasil, existe um movimento que ele vai ser, de certa forma, visto com desconfiança, vai ser considerado uma pauta menor, menos importante do que a luta de classes e a superação da desigualdade social, que são os movimentos LGBTs. Então, nesse momento, mesmo essa parte da Igreja Católica mais apegada aos movimentos sociais, mesmo os movimentos da esquerda revolucionária contra a ditadura militar, eles vão até ridicularizar os movimentos LGBTs, considerado um pequeno desvio burguês e um capricho da luta pelo fim da desigualdade de gênero e sexual. Inclusive, vai considerar a luta das feministas uma luta menor e secundária, porque para eles era preciso primeiro superar a desigualdade de classe e depois tudo se normalizaria. Hoje a gente trabalha numa perspectiva de interseccionalidade, que não sabe que a gente sabe que não é bem assim. Diversos marcadores sociais de gênero, raça e classe estruturam a desigualdade social. Mas, bem, quando a ditadura militar entra em decadência, principalmente a partir de 79, com a aprovação da lei da anistia, com a revogação do ato institucional número 5, com a retomada do pluripartidarismo, nós vamos ter uma ascensão novamente dos movimentos sociais no Brasil. Com a redemocratização, com a instituição, novamente, de um presidente civil a partir de 85, e a partir de 88, com o pacto constitucional, de uma Constituição teoricamente muito generosa, na perspectiva da diversidade, nós vamos ter os movimentos sociais passando por um processo de desatrelamento à tutela da igreja. Então, nós vamos ter uma certa independência dos movimentos sociais que vão passar a se organizar e disputar lugares de poder no Estado pela lógica democrática. Então, a igreja perde a tutela sobre esses movimentos. Isso vai gerar na igreja uma espécie de orfandade no controle desses movimentos. E vai fazer com que a igreja passe a pender para dar ambiguidade entre o social e o moral. A igreja vai passar a pender ao moral como uma forma de ter um controle sobre a sociedade, mesmo numa sociedade democrática e laica, com uma grande diversidade de movimentos sociais. Então, isso tem uma relação com esse processo de passagem da ditadura para a redemocratização no Brasil. E a renovação carismática é uma forma de atingir as comunidades, não mais pelos movimentos sociais, mas por uma perspectiva moralista. Nesse caminho, nós vamos ter, principalmente a partir dos anos 2000, um fenômeno de ascensão vertiginosa, econômica, populacional, midiática, e até de argumentos lógicos por parte de um grupo chamado de neopentecostais, que está muito ligado a igrejas da chamada terceira geração do pentecostalismo, que nasce ali no final dos anos 70, a partir do Edir Macedo e do R.R. Soares, que vai se caracterizar muito pela defesa de uma teologia da prosperidade, que é a relação entre o progresso econômico com as suas práticas religiosas, manifestações espirituais, como práticas de cura, de milagres, que vai chamar muita atenção da população, e uma coisa que vai ascender a partir dos anos 2000, que é a teologia do domínio. Numa espécie de reatualização de um grupo religioso que existia na Inglaterra após a reforma protestante do século XVI, chamado pentamonarquistas. Os neopentecostais, eles partem do princípio que Jesus vai voltar para construir uma nova nação dos cristãos na Terra. Então é preciso de que seus seguidores eles ocupem lugares de poder para preparar o mundo para receber Jesus e para o governo dos cristãos e o combate dos infiéis. Então é preciso de que essas pessoas ocupem espaços de poder como a mídia, a televisão, as redes sociais, cargos de juízes, promotores, procuradores do Ministério Público, de presidente, deputado. E esses lugares de poder é no claro projeto de poder de interditar existências não cristãs, não heteronormativas, não brancas, e construir um Estado que sirva apenas ao interesse religioso. Não é à toa que esses grupos eles vão ter seus líderes chamados não de pastor, mas de bispos, de chefes de nações, como uma referência à ideia de nação. E uma nação pressupõe um povo que para eles é o povo cristão, um território e um Estado, que é o território nacional.
Então, claro, projeto de poder, onde ele não vê nessa pauta moral levantada pela Igreja Católica algo extremamente fecundo e eficaz para chamar a população ao seu favor. E, por fim, é interessante pensar que não só grupos e pessoas ligadas a grupos religiosos vão participar desse movimento ligado ao pânico moral da ideologia de gênero, mas grupos ditos laicos, autoridades públicas, ONGs, organizações não governamentais, intituladas de organizações pró-vida, que combatem o aborto, que combatem os anticoncepcionais, que apelam para um discurso emotivo de direito da vida. E tem um grande impacto sobre a sociedade. Por quê? Por não fazer parte de grupos religiosos, eles vão ser vistos como grupos caracterizados por secularismo. E esse secularismo, politicamente, ele é estratégico, porque a ação deles, mesmo sendo uma ação contra a diversidade, passa a ser mais facilmente aceita como uma ação legítima, porque não seriam grupos religiosos, mas seriam grupos laicos que se organizam politicamente para reivindicar a criação de leis ou o fim de movimentos para a criação de leis para determinada diversidade dentro de um dito processo democrático. Então, estrategicamente, grupos de um secularismo, eles são mais reconhecidos como movimentos políticos e democráticos. Então, vocês vão ver grupos como esses, como a ONG Escola Sem Partido, organizações pró-vida, de mulheres cristãs, de evangelização de índios, como a ministra Damares faz parte. Então, a ideia de que a adoção de uma posição secular responda a uma estratégia dos grupos religiosos para obter uma maior incidência no debate político, vinculado com o rechaço à agenda de direitos sexuais e reprodutivos. Então, por exemplo, você vai ter uma frente parlamentar evangélica, que é formada por pastores, mas é formada por deputados, teoricamente de grupos laicos, que vão defender essas pautas dos neopentecostais, de ocupar os lugares de poder. Então, aí você tem figuras típicas como esse padre Paulo Ricardo, que está aqui, que é muito famoso entre os bolsonaristas e os neofascistas brasileiros, que defende armamento, defesa do povo cristão a partir de se armar, o combate à ideologia de gênero. Você tem o Silas Malafaia, que é um empreendedor, não só no sentido de investir na sua imagem, mas de ganhar dinheiro com esse pânico moral, esse pânico social. Com distorções de frases como piada, ensinar sexo na escola, pode, mas não pode ensinar o hino nacional. E assim sucessivamente. O que é que os autores vão fazer após identificar que existem esses empreendedores, que é uma coisa muito complexa, são grupos teoricamente divergentes, são estratégias diversas para gerar esse pânico moral? De que todos eles vão ascender na América Latina a partir dos anos 2000, ou seja, na virada do milênio, durante governos de esquerda, e no momento onde se gera reformas educacionais e criação de leis que atendem aos direitos de grupos feministas e de grupos LGBTs. Então, é uma coincidência, é uma tentativa de barrar a dilatação da ideia de humanidade nesse momento histórico que a gente vivia. E aqui eu fiz um mapa para vocês, que a gente pode tratar disso posteriormente, mas na Venezuela, durante o governo de Chávez, na Bolívia, Evo Morales, no Chile, da Michelle Bachelet, no Equador, do Rafael Correa, na Argentina, dos Nestor Kirchner e da Cristina Kirchner. Nós vamos ter uma série de conflitos entre a Igreja Católica e o Estado, por causa de reformas educacionais, instituição do Estado laico em alguns, e reformas constitucionais, e criação de leis de direitos sexuais. Certo? Por exemplo, na Venezuela, o Chávez, ele tira a hegemonia da Igreja Católica sobre o ensino religioso, cria um parlamento interreligioso, certo? E tem conflitos com católicos e evangélicos por beneficiar perspectivas religiosas mais populares, ligadas aos povos dos terreiros e os povos andinos. Na Bolívia, isso também vai acontecer. O Evo Morales considerava a Igreja Católica um símbolo do colonialismo. E descolonizar a Bolívia passava por uma reforma educacional que trouxesse para as crianças uma educação de cosmovisões dos povos andinos. No Chile, nós vamos ter uma forte atuação da igreja contra a educação sexual
e contraceptiva e de discriminação do aborto, mas a Bachelet conseguiu sempre circular de forma relativamente pacífica. O Equador, Rafael Correa, apesar de se intitular como uma esquerda, ele é extremamente conservador, inclusive estimulando um movimento chamado Família Equador, contra a ideologia de gênero. Na Argentina, não. A Cristina Kirchner e o Nestor Kirchner, eles vão bater muito de frente com a Igreja Católica e os movimentos conservadores. No Brasil, o governo Lula foi um momento de grande avanço dessas pautas progressistas, mas que relativamente esses grupos conservadores se mantiveram sob controle. Talvez porque economicamente eles ganharam muito durante o governo Lula, de 2003 a 2010. Mas vale lembrar que é no governo Lula onde vai ser instituída a obrigatoriedade do ensino de história da África, relações étnico-raciais, cultura de matriz africana, religiões de matriz africana na educação brasileira, a partir da Lei 11.639 de 2003, que tem alterações em 2008. Vai ser realizada a criação da SECAD, que foi abolida pelo Michel Temer, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. É onde vai surgir a proposta da deputada do PT, Yara Bernardi, para a criação da política pública do Brasil sem homofobia, principalmente com políticas contra a homofobia nas escolas, lançamento do Plano Nacional de Direitos Humanos em 2009. Só que a coisa começa a se intensificar, principalmente a partir de 2010, com a eleição da Dilma Rousseff, uma antiga membro da esquerda revolucionária contra a ditadura militar, foge dos padrões de uma família heteronormativa e binária, não tem um primeiro damo, vamos chamar assim, e isso vai gerar um avanço extremamente misógino e violento, tanto contra a figura da presidente, contra as pautas dos direitos e as questões de gênero no Brasil. Isso vai se dar muito quando o STF, em 2011, reconhece a união entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. E após essa medida do STF, isso vai desencadear uma série de ações conservadoras no Brasil, desses grupos, certo? Principalmente o avanço conservador para a criação de uma espécie de fake news chamada Kit Gay, que na verdade era um material didático de combate à homofobia nas escolas, seria lançado em 2011, que a presidenta Dilma Rousseff voltou atrás e barrou por causa da violência do avanço conservador. Isso, o reconhecimento da união estável pelo STF e a maior visibilidade dos povos de religiões de matriz africana faz com que os evangélicos, a Frente Parlamentar Evangélica, decida ter uma maior participação nas discussões do Plano Nacional de Educação 2014, de uma forma extremamente, inclusive, ridícula. Eles vão reivindicar a retirada da palavra gênero de todo o documento, inclusive gênero alimentício, minha gente. Existe uma forte reação neopentecostal com a eleição do Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados, 2015, e do pastor Marco Feliciano, ainda se eu não me engano, em 2013, para a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, já barrando uma série de projetos de combate à transfobia e homofobia no Brasil. Então, é nesse contexto que a gente vai ter esse avanço conservador na América Latina. Vale lembrar de que, no final do texto, os autores fazem uma relação com a chegada de mulheres de esquerda ao poder, como a Dilma Rousseff no Brasil, a Michelle Bachelet no Chile, e a Cristina Kirchner na Argentina, e a Laura Chinchilla na Costa Rica, e ele mostra de que, historicamente, há um apontamento de mesmo com mulheres chegando ao poder, vai haver um retrocesso na conquista de direitos dos movimentos feministas que tinham ocorrido nos governos de esquerda anteriores. Talvez porque essas falas dessas mulheres tenham sido mais interditadas, já que aqui no governo de Dilma e da Cristina Kirchner, o avanço conservador se tornou mais violento nesse período. Mas, por exemplo, a Laura Chinchilla, para se manter no poder na Costa Rica, ela vai apoiar os movimentos em defesa da família e contra a ideologia de gênero, contraditoriamente. Mas eu encerro minha fala aqui para a gente poder abrir a discussão para vocês, tá certo? Espero que a discussão tenha atendido ao interesse de vocês e eu vou parar o espelhamento da minha tela. Na verdade, já parou. Alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa sobre o texto?
tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa sobre os movimentos queer, os movimentos transviados, pedir Ciro, indicações, fiquem à vontade. Ciro, alguém falou além de mim? Não, Assim, pode começar, Léo. Abri agora a fala. assim, primeiro que eu acho que isso aqui merecia um curso por si, separado, inclusive. É. É uma temática que aprofunda demais. Dizer aí a minhas colegas de curso, e várias delas, minhas amigas particulares, que eu não tenho condições de falar, eu fui educado numa família extremamente machista e, paradoxalmente, uma família, por exemplo, tem um tio que é homossexual, está chegando aos 70 anos e até hoje a família não aceita, e assim, nós do lado de cá, que fomos educados em Campina Grande, convivemos com ele muito bem. Os irmãos, os sobrinhos que moram com ele lá na cidade que a gente é, em Caldeirão Grande, não o visitam, não vão lá, gera até uma coisa muito singular. Quando a gente vai para lá, nós, eu, meus irmãos, nós fomos educados aqui em Campina Grande, digamos, na parte mais aberta da família. Quando a gente vai para lá, a gente se hospeda na casa dele, pois na casa dele os nossos outros tios não visitam. A gente tem que ir, ele não pode ir nem na confraternização da família, embora seja um alfaiate de quase 70 anos, e fique imaginando como ele se sente. Do mesmo modo, eu fui criado por uma mãe solteira, ou melhor, pela avó, pela mãe e por uma tia. Mas a minha mãe era viúva, cuidou, bancou 7 filhos numa vida de boy, desculpa o palavrão, todo mundo, do caralho aqui em Campina Grande, mas ela achava que minhas irmãs tinham a obrigação de lavar minhas roupas. Vira piada, inclusive. Fora coisas do dia a dia, tipo assim, nunca fizeram qualquer comentário sobre qualquer namorada minha, nunca perguntaram a hora que eu chegava nem para onde ia, mas minhas irmãs só saíam ou chegavam se estivesse sob vigilância, né? O que é uma maluquice, mas fazer o quê? Mas, acima de tudo, antes desse comentário, lembrar 2 pontos. Primeiro, mais uma vez, como eu não nego a ninguém, meu ponto de vista marxista e colocar Marx no lugar dele. No século XIX, a pauta dessas discussões sempre permeou-se pela ideia de luta de classe e pelo moralismo. Inclusive, Marx era extremamente moralista e achava que a luta de classe resolveria tudo, que foi um erro, mas também está dentro da lógica do mundo dele. Não posso pedir a Marx que pense por mim no meu mundo, eu só posso pedir que ele pense por ele no mundo dele. Entre nós aqui, nos comunistas, só para terem uma ideia, no manual do comunista da década de 40 e 50, havia uma determinação que não podia haver casais dentro da mesma célula partidária, ou seja, era proibido comunista namorar comunista na célula partidária, embora Prestes tenha se casado com uma, e ele é o autor disso. Fora outras aberrações em relação aos homossexuais, que vai das piadas de mau gosto até a exclusão, pura e simples. É só assistir filmes como O Batismo de Sangue, como O Que é Isso, Companheiro, ou ler os livros que vocês verão como era o tratamento. Mas, de resto, eu quero chamar a atenção para o presente, num aspecto comparativo e analógico, só para reflexão. Lendo e acompanhando a exposição, você vê que na Europa, quando a crise econômica começou a se abater a partir do final dos anos 80, a chamada crise do neoliberalismo, com todos os efeitos sobre o emprego e a geração do desemprego estrutural, o discurso ideológico europeu voltou-se contra o imigrante, apesar de todas as outras nuances, apesar da misoginia, da homofobia ou da LGBTI-fobia, mas o foco foi o imigrante. Aqui nós não temos problema de imigrante, então a crise econômica fortaleceu o discurso moral, ainda que não seja explícito, porque aqui no Brasil temos dificuldade de explicitar nossos preconceitos, porque todo mundo quer parecer moderno na aparência. Como dizia minha amiga Crislene Ferrão, advogada em Parauapebas, no Brasil, todo homem na rua é um futuro Che. Em casa, ele é pior do que Pinochet. E ela não abria exceção para ninguém. E isso é direita, esquerda, é todo mundo que é o quê? A gente não explicita. Então, o discurso moralista, misógino, homofóbico, ele também foi reforçado pela crise econômica. Como o nosso alvo não é o imigrante, entre aspas, que toma nosso emprego, nosso alvo passa a ser a pessoa que tem uma heteronormatividade sexual, mas ela está ali trabalhando e eu não estou. Então, você vai chamá-lo de viado. E usa expressões e várias vezes depreciativas, porque você ouve coisas assim, aquele nego viadinho, ou seja, nego e é viadinho. Você soma aí tudo que há de terrível.
ou aquela nega, né? E que a gente ouve em todos os ambientes e de todos os pontos. E isso foi muito reforçado, não só durante o governo Dilma, porque o governo de Dilma, a misoginia contra ela era tão explícita que aqui em Campina Grande tinha pessoas que andavam com um adesivo no tanque de gasolina que vocês vão me perdoar que eu descreva, porque todo mundo vai se lembrar disso. Era uma senhora. A elite brasileira não se importou de mandar ela ir tomar no cu num estádio lotado. E quero lembrar a todos, porque assim, alguém que tem uma conta no Itaú pagou por aquilo, porque foi no camarote do Itaú, onde estava uma elite que tem um patrimônio médio de 200 milhões, que começou a mandar uma senhora de 70 anos diante da filha e da neta dela ir tomar no cu, para o mundo inteiro ouvir. Até hoje o mundo se pergunta, tanto é que tem um documentário, o que foi que aconteceu com o Brasil. Então, assim, o discurso moralista que a Igreja Católica não quis enfrentar, porque aqui no Brasil a Igreja Católica era a teologia da libertação era e ainda é muito forte, mas ela foi silenciada pelo Papa João Paulo II. No momento em que havia o avanço... Ela perdeu muito poder institucional, Léo. Sem dúvida, mas ela também foi muito silenciada. Isso. No imediato pós-ditadura, a primeira vez que um Papa visitou o Brasil em 1980 foi recebido pelo último dos governantes da ditadura militar, João Batista de Oliveira Figueiredo. E veio para aqui numa mensagem... que fizeram com o Leonardo Boff em 92. Exatamente. Quero lembrar a todos que o Papa Francisco já anulou o processo, ele já teve seus votos devolvidos e está marcado, assim que passar a pandemia, ele se ele quiser voltar para a igreja, ser bem-vindo. Graco, abre ali. Mas, gente, só para eu concluir. Então, assim, vocês podem verificar, gente, que o discurso moralista ele virou um antídoto de governantes incompetentes, seja o prefeito de Campina Grande, Graco, abra ali, por favor, pai. Atenda ali, por favor. Seja aqui no prefeito de Campina Grande, a campainha. Seja a nível nacional. E o discurso moralista absorve aquela revolta que em outras partes é dada contra o imigrante, e é por isso que nos últimos anos ganhou tantos adeptos e ficou tão fácil. Ganhou tantos adeptos e ficou tão fácil fazer isso. Então, assim, eu vou me contentar aqui, porque é tanta coisa que você pode falar para a gente que é professor, estou diante de colegas, de professoras, no dia a dia, em todas as partes, onde você anda, em todos os momentos. Em alguns momentos, beira a repulsa. Eu que tenho que enfrentar e luto comigo todos os dias para enfrentar o machismo, e não vou culpar ninguém, mas eu enfrento, porque eu reconheço o que eu tenho, e, acima de tudo, não passar pelo meu filho. Então, você cria uma repulsa. E lembrar que, nesses momentos de crise, inclusive crises institucionais, como estamos vivendo, culpar. Gente, só para eu não me alongar, mas eu contei isso assim e vou contar a todos. Assim que começou a crise do corona, aqui no prédio que eu moro, tem um porteiro que trabalha dia sim, dia não, à noite. Não sei se Ciro vai se lembrar, seu Jorge, que é um senhor, gente, e é um senhor, uma pessoa muito simples, não é nem de longe o que nós chamaríamos de mínimo. Pelo contrário, ele votou aqui na esquerda, levou adesivos que eu entreguei aqui para ele, do Haddad, da Manu. Mas um dia ele chegou para mim e perguntou a mim textualmente nos seguintes termos: professor, o senhor que é um homem estudado, o senhor não acha que esse negócio de coronavírus é Deus punindo esses meninos e meninas? Porque todo lugar que você vai agora tem um menino beijando um menino, uma menina beijando uma menina, uma coisa... Gente, vou fazer o quê? Um senhor. Eu olhei para ele e disse: o que eu posso lhe assegurar, seu Jorge, é que se contrair o corona, ele pode ser o que for, ele vai morrer. Portanto, não contraia. Aí não puxei conversa e continuei. Então, por aí vocês vão vendo como é difícil, numa sociedade como a nossa, o racismo, a misoginia, preconceitos de tudo quanto é naipe, incrustado na alma mais profunda do coletivo, enfrentar o discurso moralista, e como é fácil para esses empreendedores da religião explorar e ganhar muito dinheiro, porque estão todos milionários. Desculpa eu ter me alongado. Show, Léo. Maxwell, tá inscrito aí. Pode ficar à vontade, Maxwell. Beleza, Ciro. Na esteira do que Léo tá falando, eu fiquei lembrando muito das últimas conversas, da novidade da conversa de Ciro Gomes, quando ele, na análise que ele vem fazendo das eleições de 2018, ele vem dizendo que a posição
vem defendendo a posição dele de que ele não abraçava essas pautas que são classificadas como identitárias. Porque abraçar isso seria necessariamente perder os votos dessa parcela conservadora do país. E aí ele está fazendo isso, fazendo essa análise para justificar a posição que ele tomava e fazendo a leitura de que uma estratégia política para o futuro seria fugir desse identitarismo, né, não são essas expressões que a galera está usando, fugir desse identitarismo sob o risco de um Bolsonaro de 2022. Então, a primeira coisa que eu fiquei pensando é qual o lugar, né, desse debate hoje. Primeira parte. A segunda parte, conectando com o resto do curso, é que eu fiquei pensando o seguinte: quando o liberalismo surge, ele tem essa coisa da liberdade, dos direitos individuais, e como questão, né? O moral e o econômico estão juntos numa liberalização das várias dimensões da vida, frente ao mundo absolutista. Só que o que a gente está vendo agora não, na verdade, o que eu quero perguntar é: qual é o lugar da pauta moral dentro do neoliberalismo? Dentro do neoliberalismo, é isso, Max? Isso, dentro do neoliberalismo. Né? Porque me parece que o neoliberalismo ele quer liberar o econômico e manter o moral, enfim. Eu queria conectar esse debate de hoje com essa questão moral no debate geral do curso, que está pensando nesse lugar do Estado. Maxwell, sobre essa questão que você falou, começando aí do neoliberalismo, fazer um comentário de um texto que eu estava lendo, onde lá na origem do neoliberalismo, quando ele surgiu em 1938, que a gente viu no primeiro módulo, no colóquio Walter Lippmann, uma das virtudes que o neoliberalismo traria era extinguir a tensão entre o homem econômico e o homem social de direitos da democracia liberal, que era aquela tensão histórica entre economicamente se buscava maximizar a produção o tempo inteiro, porém uma série de perspectivas de teorias sociais, como direitos sociais, direitos civis, limitava a exploração dos corpos ou o trabalho excessivo. O que é que o neoliberalismo ele traz como uma característica? Ele gera uma espécie de sujeito unitário, porque ele consegue quebrar esses limites impostos pela busca de direito ao desenvolvimento econômico. Entre os discursos que vão estar lá muito presentes no Hayek, no Friedman, depois, de que como o Estado ele deve se eximir de gastar dinheiro para se tratar como uma espécie de empresa. Então, o que é que o Mises, o que é que vai acontecer aí? A pauta moral como uma não limitação das práticas de violência em determinadas sociedades, elas vão servir para preservar essa sociedade onde não há um limite para a exploração do corpo econômico. Então, por exemplo, quando você pega lá no pânico moral instituído pelo HIV nos anos 80, que o Ronald Reagan diz: nós não vamos gastar $1 do contribuinte americano para desenvolver remédios para pessoas promíscuas que pegaram a doença por causa de sua promiscuidade. E ele está apelando para uma pauta moral, onde as pessoas vão dizer, muita gente da sociedade protestante branca dos Estados Unidos vai dizer: é verdade, gastar o dinheiro do contribuinte. Não, de jeito nenhum. Ele trata o Estado como uma empresa que deve ter o mínimo de gasto possível. Ele apela para uma perspectiva moral, para destituir alguns sujeitos da condição de humanidade e não ter direito dos gastos do Estado para isso, e assim maximiza a produção de riqueza. Inclusive, se você pegar o autor que a gente fez do módulo anterior, o Achille Mbembe, o Mbembe ele diz que a gente vive exatamente essa fase, onde o neoliberalismo ele percebeu de que rompendo com a democracia liberal e instituindo um modelo de sociedade onde os direitos deixam de ser uma prioridade,
ele gera um estado de concorrência exagerada, hiperconcorrência e de exploração exagerada, onde não há limite para a exploração dos corpos. E no caso de um país latino-americano de grande influência cristã, europeia, ocidental como o nosso, quanto mais houver uma moral judaico-cristã sobre os corpos, quanto mais houver uma perspectiva racial sobre os corpos, quanto mais houver uma desigualdade de classe, mais o dono da empresa explora o patrão, mais a dona da propriedade explora a sua empregada negra, mais os corpos das travestis servem ao prazer dos barões do mercado financeiro, mas ao mesmo tempo são mortos constantemente, quando eles não interessam a manutenção de uma ordem do trabalho. Então, o que é que está acontecendo nessa perspectiva? A produção da morte e das condições mortíferas, elas vão estar atreladas a um aumento da exploração e da produção de riqueza que estimula o tempo inteiro uma concorrência baseada numa desigualdade racial, numa desigualdade de gênero e de classe. Então, o neoliberalismo ele vê fecundidade nisso, porque não há mais a necessidade de se aliar à democracia liberal, porque, aparentemente, o risco de uma ordem socialista soviética acabou com o fim da Guerra Fria. Então, isso é um elemento interessante. E vale lembrar de que, se você pegar a galera aí dos estudos decoloniais que estudam direitos humanos, todos eles chamam a atenção de que essa perspectiva da liberdade, essa perspectiva das liberdades naturais, dos liberais clássicos, do John Locke, do Adam Smith, do Voltaire, David Ricardo, essa perspectiva das liberdades individuais, da limitação do poder do Estado, do direito à vida, à propriedade, à intimidade, toda essa perspectiva ela vai estar ligada ao direito naturais e inalienáveis do homem. É assim que o John Locke chamava. É assim que vai estar na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, em 1789, na Revolução Francesa. É assim que vai estar nas declarações dos bons povos da Virgínia, nos Estados Unidos, após a independência de 1776. Isso está tudo ligado a uma ideia de homem, que significa o quê? Existe alguém que é considerado homem. Existe um padrão de humanidade. Então, esses direitos, mesmo no liberalismo clássico, que acredita num contrato social, que ainda não é como o neoliberalismo, de que o Estado tem que preservar essas liberdades individuais para que a sociedade como um todo ganhe no final das contas, mesmo isso é negado a alguns corpos. É negado a alguns corpos que vão servir para produzir riqueza, enquanto esse corpo branco cristão europeu ele está usufruindo da conquista de direitos. Então, o corpo dotado da humanidade, reconhecido como humanidade, com direito a riqueza, vai estar lá na Europa. Beleza, mas o corpo africano está trabalhando na extração de pedra preciosa, de cobre, de látex. Aqui no Brasil, do café. Então, a gente vai ter ainda uma exploração de uma série de corpos que vão estar fora desse ideal de reconhecimento da condição de humanidade, que vai trabalhar para sustentar essa liberdade do liberalismo. Mas o que é que o neoliberalismo fez? Ele acabou com essa dicotomia. A partir do momento que ele disse que o homem bem-sucedido, o sujeito neoliberal, é aquele que investe em si, que é mais apto, é mais capaz, que vence a concorrência, que é admirado, que é uma empresa de sucesso, ele acabou essa dicotomia. E quando ele acaba essa dicotomia, ele faz com que o Estado, de uma certa maneira, crie uma condição de concorrência que não é uma concorrência igualitária, porque chegando num mundo ex-colonial como o Brasil, isso vai intensificar todas as desigualdades de raça, de gênero e de classe e vai terminar servindo para a produção de riqueza do mundo neoliberal, porque aí a gente tem que lembrar de que essa produção de riqueza e de acumulação de capital no neoliberalismo contemporâneo, ele não é homogêneo no mundo todo. Ele vai atuar na Europa de uma forma, ou ele vai atuar no Brasil de outra, levando em consideração essa desigualdade social. Certo? Então, você deve levar em consideração de que a Monsanto, ela usa nas plantações nos Estados Unidos veneno, agrotóxicos, e, ao mesmo tempo, ela usa muito mais agrotóxicos nas plantações brasileiras, consumidas aqui dentro.
Porque os corpos latinos, eles estão numa condição de humanidade menor, consequentemente passível de ser mortos. E qual é o argumento do Estado para manter essa lógica? É preciso garantir que essas empresas usem o agrotóxico, desmatem, para que elas produzam mais riqueza, a sociedade progrida e as pessoas possam disputar essa riqueza. Só que esquece de dizer que como é que essa riqueza é produzida? A partir de uma visão, o passar a boiada do ministro do Meio Ambiente, a partir de uma visão de que nem todos os corpos são igualmente humanos, consequentemente, nem todos os corpos vão ter o mesmo direito à comoção e à promoção, e esses corpos, como menos humanos, eles mais serviriam se servissem ao desenvolvimento econômico. Então, o neoliberalismo, ele rompe, ele escancara. De uma certa forma, ele até extingue a hipocrisia que estava mascarada na democracia liberal de igualdade, que não existia igualdade. Então, a gente vive esse momento característico. O neoliberalismo, ele caminha diretamente com o racismo. Isso é uma perspectiva que é chamada a atenção desde o século XIX. Lá na aula que o Foucault fez em 1976 no Collège de France, no curso Em Defesa da Sociedade, ele diz claramente: a sociedade liberal, ela nunca deixou de matar. Quando o rei perdeu o direito de decapitar, a sociedade ocidental continuou matando os corpos não cristãos, os corpos não europeus, pelo racismo. Como? Matando corpos que não causam comoção. Você vê o corpo lá do menino que morreu, o Miguel agora, que caiu do prédio. O que foi que a mãe disse? Se fosse eu, empregada negra da periferia, que tivesse deixado o filho dela sair sozinha para fazer as unhas e ele cair de cima do prédio, o meu rosto estava em todos os meios de comunicação, o dela não está. O dela não está. E você vê que muita gente, dito progressista, se exime de aderir à revolta contra a morte dos corpos negros. Por quê? Porque essa desigualdade, esses marcadores sociais de gênero, de raça e de classe, eles vão circular todas as identidades de esquerda ou de direita. Você vê pessoas teoricamente de esquerda que aderem aos movimentos da ideologia de gênero num suposto defesa da família, quando, na verdade, o que está acontecendo ali são instituições conservadoras lutando pelo direito de manter invisíveis existências que diz para as pessoas de que é possível viver de outro jeito. E de que a existência que foi defendida sempre branca, heteronormativa, católica, ela não é natural, porque se ela fosse natural, a gente não existia. Então podem existir mais. O neoliberalismo, ele descobriu que estimular, criar um cenário de estímulo intenso desse conflito, tem servido ao mercado financeiro. Tem servido ao mercado financeiro. Certo? Então, isso é uma perspectiva interessante. E isso, Maxwell, cria um cenário muito confuso para a gente, para as próximas eleições, e aí eu vou dar o meu ponto de vista. Está gravando, mas eu vou dizer, o Ciro Gomes, ele tem uma história política fluida. Apesar dele se apresentar como um candidato progressista, o Ciro Gomes, ele vem de uma história familiar de patrimonialismo, de mandonismo no Ceará. Ele circulou por partidos políticos diferentes. Eu acho que a única coisa da Arena, que foi a base de apoio da ditadura militar, é que nem você vê os democratas hoje falando em defesa da democracia quando eles vêm da Arena, que apoiou a ditadura militar. E eu tenho minhas dúvidas se o Bolsonaro, quando endurecer o regime, se esses partidos não vão migrar para a base de apoio dele para se beneficiar de um Estado ditatorial, como eles fizeram no passado. Então, o Ciro Gomes, talvez a única coisa coerente nele seja o discurso nacionalista exacerbado, tal qual lá o Leonel Brizola. Mas o Ciro Gomes, você lembrar, na última campanha eleitoral, ele disse em rede nacional de que se o Partido dos Trabalhadores ganhasse, o Brasil viraria a Venezuela, onde ele disse isso para estimular um movimento conservador para tentar migrar para ele. Então, ele é um oportunista. Porque eu não posso simplesmente cair no erro de ocupar o Estado com um governo progressista, mas um governo progressista que não rompe com essa racionalidade neoliberal racista. Então eu vou cometer o mesmo erro. Qual é o mesmo erro? De ter 13 anos de um governo de esquerda, que quando esse governo de esquerda sair, a população ela é misógina, racista,
fascista, e está disposta a apoiar qualquer líder tosco para manter o que ela quer de verdade do mundo. Que talvez esse seja o grande trunfo dessa lógica neoliberal racista, de que mesmo os governos sendo de esquerda, ela continua circulando nas escolas, nos hospitais, na mídia, nas redes sociais. Então, talvez muito mais do que o Ciro Gomes está falando, quando ele fala em abandonar pautas identitárias, ele está falando de silenciar corpos. Ele está dizendo, eu vou silenciar de novo o menino negro que está morando na periferia, a travesti que está sendo mutilada, eu vou silenciar de novo a esposa que está sofrendo estupro marital porque casou com 16, 18 anos. Eu vou silenciar de novo o morador de rua que está passando fome, que está acometido pela falta de saneamento. Eu vou silenciar de novo as identidades dos povos dos terreiros que são massacrados há séculos para eu ganhar a eleição. Mas silenciar é uma forma de continuar matando pelo estado de hipocrisia constante, onde quando eu não falo, eu não reconheço. Se eu não reconheço o corpo, ele morre e não me comove. Então, ele tá desconsiderando o jogo político como um jogo de disputa de existências. Então, eu sou extremamente crítico a essa perspectiva dele. Talvez deve se buscar outras estratégias. Fala, Léo. Não, é só para dizer o seguinte, quando ele se diz nacionalista e diz que não se pode tomar em conta o discurso identitário, ele entra numa contradição, porque a nação é o conjunto dos sujeitos que a formam, ou das sujeitas. E todas as identidades compõem a nação. Ele reforça um discurso de cunho autoritário, originário no romantismo, no evolucionismo e no positivismo do século XIX, de que a nação é o território, que a nação é um espaço físico. Tanto isso é tão presente na nossa cultura que quando a gente fala o nome Brasil, todo mundo pensa naquele mapa. Isso. Ninguém pensa que o Brasil é um conjunto de sujeitos e sujeitas, de indivíduos e indivíduas, entre aspas, que estão todos os dias na rua batalhando a sobrevivência, resistindo a tudo quanto é pancada, e é 24 horas por dia sem parar, como a Mirtes, a mãe do Miguel, lembrou. Vocês viram alguém que leu o texto sobre a dona, a senhora Sari? A Mirtes era funcionária da prefeitura e o marido, o prefeito lá da Tamandaré, queria acusar dela não comparecer ao trabalho. Ele queria processar ela por ela não comparecer ao trabalho porque estava atendendo a esposa. E eu acho que ela nem sabia, eu ainda vou confirmar. Era só isso. Ô, Léo, e pensar a nação, como o Max chama a atenção aí, para que existência? Como uma disputa de existência, que existência é possível ou não. Então, é o nacionalista para quem? Né? O nacionalismo que mantém as margens na margem. Então, é importante pensar isso. Ele quer agradar só o mercado financeiro como uma estrutura de poder? Então, é uma coisa que deve ser levada em consideração. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, a frase do George Floyd, quando ele está sendo lá enforcado pelo policial branco lá nos Estados Unidos, ela nunca foi tão representativa e encarnada na existência das margens nesse exato momento neoliberal, que é eu não consigo respirar. E a sensação é exatamente essa. Os corpos negros, os corpos trans, os corpos das periferias, eles não conseguem passar um dia sequer sem poder respirar, sem encarar uma tragédia, sem encarar um apagamento ou uma existência. Então, é um elemento que deve ser levado em consideração. E eu queria chamar a atenção a outra coisa. É importante que, talvez tanto quanto a resistência que a gente tenha se formando nesse momento, esse modelo neoliberal racista, fascista que prevalece no Brasil hoje, seja importante preservar e chamar a atenção para o colaboracionismo. Porque quando o Bolsonaro virar doente, hoje no Brasil não consigo respirar, do Frei Beto aí, o Max só está indicando a leitura. Quando o Bolsonaro ele se tornar alguém contagioso, epidêmico, que ninguém quiser ficar perto dele, vai haver de novo, igual ao final da ditadura, uma coalizão pró-democracia, mas nessa coalizão vai estar um monte de gente que colaborou com o Bolsonaro. Assim como tinha um monte de gente na coalizão que colaborou com a ditadura militar. E esquecer os colaboracionistas é deixar essa galera
no poder é deixar essa galera dominando a racionalidade de funcionamento do Estado e da sociedade para que eles possam votar em outros momentos oportunos. Então, é preciso lembrar desse elemento para as eleições municipais desse ano, para posteriormente, e para a organização dos movimentos sociais. Eu lembrava do negócio ontem muito interessante, de um cara chamado, do David Wilson, ontem, ele dizendo, olha, lá nos Estados Unidos nós somos 13% negros. Aqui no Brasil vocês são 56% negros. Lá nos Estados Unidos, o movimento negro tem algumas estratégias de que os pretos só compram dos pretos, de que preto só vota em preto. É uma forma de fortalecer o movimento. Aqui no Brasil, vocês, como 56% da população, é uma estratégia de ruptura fabulosa. Então, a gente precisa quebrar de alguma forma, e aí é preciso estratégias para isso, essa lógica que nos sufoca e não nos permite respirar. Mas alguém quer fazer alguma colocação? Queria pedir que vocês não saíssem. Eu vou mudar aqui o layout e eu vou sortear um livro. Ó. Eu tenho 2 livros do Problemas de Gênero, da Judith Butler, já que a gente está falando um pouquinho hoje sobre questões de gênero, e eu queria sortear para alguém dar de presente, depois quando a gente tiver a oportunidade eu entrego pessoalmente. Eu tracei uma sequência aqui, ó, de acordo com o layout da tela, de quem está presente. De 1 até 10. Eu vou pedir para minha filha aqui escolher um número para eu dizer quem é, tá certo? Maria! Vem cá, minha filha. Vou, inclusive, parar de gravar agora. Me diga aí um número de 1 a 10, por favor.